Você sabia que logo após a morte de Jesus, aconteceram eventos tão extraordinários que moldaram a fé cristã para sempre? Hoje, vamos conhecer os 5 principais acontecimentos que transformaram o mundo e revelaram o verdadeiro poder da mensagem de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, havia sido crucificado. Seus seguidores estavam devastados, incapazes de compreender o que viria a seguir. Mas mal sabiam eles que a morte na cruz era apenas o começo de algo muito maior. A partir daquele momento, eventos extraordinários começaram a acontecer. Eventos que mudariam o mundo para sempre. A cruz, para muitos, parecia um símbolo de derrota, mas Deus transformou aquele momento em um triunfo. Cada evento que seguiu trouxe uma mensagem clara. A obra de Jesus estava longe de terminar. Ela estava apenas começando. Em Jerusalém, no mesmo instante em que Jesus entregou seu espírito, algo inexplicável ocorreu. Dentro do templo, o véu que separava o Santo dos Santos do resto do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu não era um simples tecido, era um símbolo. Ele representava a barreira entre Deus e os homens. Apenas o sumo sacerdote podia passar por ele, uma vez ao ano, para interceder pelo povo. Mas naquele momento, o véu foi rasgado, como se o próprio Deus declarasse: agora todos têm acesso a mim. Aquele evento também causou uma profunda reação nas pessoas ao redor. Muitos sacerdotes e testemunhas entenderam que aquilo não era uma coincidência, mas um ato divino. Pela primeira vez, a mensagem de que Deus estava acessível a todos começou a se espalhar, transformando a fé e os corações. Três dias depois da morte de Jesus, a escuridão deu lugar a uma luz brilhante. Ao amanhecer, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo de Jesus para cuidar de seu corpo. Porém, ao chegarem, encontraram a pedra removida. O túmulo estava vazio. No interior, um anjo lhes disse: "Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou." Essas mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição, correram para contar aos discípulos o que haviam visto. Mas no início, muitos duvidaram. A ressurreição de Jesus não era apenas um milagre, ela se tornou a base da fé cristã. Sem ela, a mensagem de salvação estaria incompleta. Esse momento provou que Jesus tinha poder sobre a morte e trouxe esperança eterna para todos que nele creem. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a muitos, confirmando que estava vivo. Na estrada para Emaús, 2 discípulos caminhavam desanimados, discutindo os eventos recentes. Um homem se juntou a eles e explicou as Escrituras, mostrando como tudo apontava para o Messias. Apenas durante o jantar, ao partir o pão, eles perceberam: era Jesus. Essas aparições não só trouxeram conforto, mas também transformaram o medo em coragem. Os discípulos, antes escondidos e temerosos, começaram a pregar com ousadia. Cada encontro com Jesus ressuscitado reforçou a mensagem de que ele havia vencido a morte e continuava a guiar seus seguidores. Essas experiências foram o alicerce para a expansão da fé cristã pelo mundo. 40 dias após sua ressurreição, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Ali, ele deu suas últimas instruções. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A ascensão de Jesus marcou o fim de sua presença física na terra, mas também deu início a algo maior. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, que guiaria e capacitaria seus seguidores. Esse momento deu aos discípulos a certeza de que Jesus era verdadeiramente divino e que seu reino não era deste mundo, mas eterno e celestial. Foi uma despedida, mas também um lembrete de sua promessa de voltar um dia. 10 dias após a ascensão, os discípulos estavam reunidos em oração em Jerusalém. De repente, ouviram um som como o de um vento poderoso. E línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diferentes línguas. O Pentecostes não foi apenas um evento espiritual, foi o início da igreja como conhecemos hoje. Homens e mulheres, antes inseguros, tornaram-se testemunhas destemidas do Evangelho. A pregação de Pedro naquele dia resultou na conversão de milhares. Era como se uma nova chama tivesse sido acesa, uma que iluminaria o mundo inteiro com a mensagem de Jesus Cristo. Esses 5 acontecimentos não são apenas histórias, são marcos que moldaram a fé cristã. A morte de Jesus foi apenas o começo de um plano de amor e redenção que continua a transformar vidas até hoje. O véu foi rasgado, a vida venceu a morte e o Espírito Santo veio para nos guiar. A história de Jesus não terminou. Ela continua viva em cada um de nós. E essa história não é apenas sobre o passado, ela nos convida a viver com fé no presente. Ela nos lembra que, em meio às dificuldades, Deus continua trabalhando em nossos corações, guiando-nos em direção à eternidade. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias cheias de fé e esperança.